tô vendo que eu precisava ter trazido um tripé, porque eu acho que eu não vou ficar caminhando, porque essa luz aqui tá legal. Mas enfim, vai balangar um pouquinho aqui, mas vamos nessa. Eu precisava gravar esse vídeo, porque eu assisti o filme do Freddie Mercury no cinema, assim que lançou, na verdade. Eu fiquei enrolando pra fazer esse vídeo aqui. E eu precisava fazer um vídeo sobre isso. Eu quero fazer um vídeo para falar sobre missionários. Missionários no sentido espiritual, não missionário religioso de gente que vai converter, catequizar a cabeça dos outros. Não é isso não. Eu assisti o filme do Freddie Mercury então, e é o seguinte, eu fiquei pensando muito acerca dessa questão de missionários espirituais, né? Da missão que cada um tem aqui. Primeiro que a gente fala muito em missão de alma. Né? Tudo bem, cada um tem um trabalho a realizar nesse planeta, o seu Swadharma, como eu já falei numa aula, né? O seu Dharma pessoal, aquilo que dá sustentação à sua vida, aquilo, a sua programação. Agora, existe, né, o conceito do missionário para valer, do missionário parrudo, daquele cara, daquela mulher parrudos mesmo, que encarnam em missão grande na Terra. E graças a Deus, queira Deus, né? Nem eu nem você nos incluímos nisso, porque é uma responsabilidade danada, é uma trabalheira gigante. Então eu espero que a gente fique na nossa simplicidade naquilo que a gente está fazendo. Tá? Que esse conceito daquele espírito que desce para mudar o paradigma, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu sempre imaginei, principalmente na minha época mais romântica, na época que eu idealizava essas coisas, na época que eu caía vítima dos estereótipos. Eu achava que um missionário era aquele cara, então, que ele ia descer todo de branco, falar manso, falar bonito, falar difícil e trazer a paz mundial. Não que não existam missionários que vêm nesse âmbito espiritual, e eles existem, né? Os grandes profetas, Chico Xavier, por exemplo, um desses exemplos. Mas eu aprendi que o estereótipo ele engana. Que às vezes aquela pessoa que está falando bonito no púlpito, às vezes é um cara mais endividado do que você imagina. A gente que está falando aqui de espiritualidade para vocês, não pensa que a gente está falando porque a gente é guru. A gente está falando porque a gente é quem mais precisa aprender. Nunca se engane. Nunca se engane em relação a isso. E eu descobri que esses caras missionários mesmo, eles vêm disfarçados, eles vêm à paisana. Em todos os campos da atividade humana. Eu tava vendo o filme do Freddie Mercury e eu saí do filme, eu vi a forma como ele contagia, não contagiava, contagia porque ele ainda faz isso, apesar de ter deixado o corpo físico. A forma como ele contagia as pessoas, sabe? Pô, pro cara fazer o que ele fez, por exemplo, no Rock in Rio, Love of My Life. Fazer um negócio daquele. Esse espírito, ele precisa ter uma energia, ele precisa ter uma vibração, ele precisa ter uma grandeza, porque não é só com talento que você faz isso, é com energia que você faz isso. E o cara precisa vibrar muito grande para fazer um negócio desse, cara. O cara precisa fazer muito grande para ele criar uma música que quando você ouve muda o seu dia. Veja, fizeram uma pesquisa recentemente, né, sobre as músicas que mais têm o poder de elevar o ânimo de uma pessoa. Não estou falando no sentido espiritual não, mas sabe, quando a pessoa está para baixo, qual música que ela põe que faz ela ir para cima? A top foi Don't Stop Me Now, do Queen. Do Queen. E agora veja, um cara conseguir fazer isso, elevar a energia das pessoas, mudar a vibração das pessoas, fazer as pessoas acreditar em dias melhores, afinal, the show must go fucking on. A mensagem que ele deixou quando ele estava morrendo entre aspas. Ele consegue te elevar sem perguntar a sua orientação sexual, a sua nacionalidade, a sua religião. Ele consegue elevar a sua vibração sem precisar entrar em discurso dogmático, proselitista, religioso, espiritualoide, pseudo-espiritual, nada disso. Ele não precisa brigar com você por ideia, por filosofia, por nada. Ele consegue te acolher num show imenso e passar e transmitir uma energia, um ânimo que te põe pra cima. E não pergunta as merdas que você fez no dia, pra que time que você torce. Eu descobri
que grandes missionários, eles também são visceralmente humanos, eles vivem a humanidade de uma forma muito profunda. A gente se ilude, a gente cria um romance na nossa mente, um estereótipo, a gente, não, missionário é aquele cara que vai viver perfeito, aquela mulher que não vai ter erro. Mentira, bicho, você tá na terra, cara, acorda pra vida. Acorda pra cuspir, que história é essa? Esse povo que se faz de perfeitinho, desconfia deles. Porque você pode vir falar pra mim, não, mas Freddie Mercury tinha problema com sexo, com droga, com não sei o que tem. Como você tem problema com sexo? Para de ser hipócrita. E uma coisa que eu descobri, quanto mais a pessoa é julgadora, enfaticamente julgadora em cima das falhas dos outros, mais problema em potencial ela tem com aquilo que ela julga adormecido dentro dela, que está mal resolvido. Porque quando a pessoa é bem resolvida em relação a qualquer coisa, ela é naturalmente indulgente com essa coisa quando se apresenta nos outros, porque ela entende a naturalidade daquilo, aquilo já não mexe com ela. Claro que ela não fica em cima do muro, mas eu sempre desconfio desse povo muito moralista. Muito moralista, certamente, pode ter certeza que tem rabo preso. E eu não estou falando isso de achismo, eu estou falando isso com o estudo que eu tenho de psicologia, da faculdade. Ah, então quer dizer que todo artista de rock, todo artista pode ser um espírito grandioso? Não estou falando isso. E você me entendeu, espero que você tenha me entendido. Agora, eu saí do filme do Freddie Mercury e falei, cara, esse cara é um missionário, bicho. Esse cara é um missionário. Ah, mas ele fez merda como você faz merda, como eu faço merda. Mas olha o legal da coisa. É que apesar das merdas que ele fez, como as merdas que você faz, como as merdas que eu faço, apesar das merdas visceralmente humanas, que ele tem o direito de fazer a merda, como você também tem o direito. Claro, também tem o direito à consequência da merda. Mas apesar das merdas do jogo humano, ele ainda conseguiu deixar um legado. Ele ainda conseguiu deixar um vídeo aqui para você assistir depois desse e você ouvir lá We Are The Champions e pôr o seu dia para cima e mudar completamente sem falar de religião, sem falar de política, sem falar de nada. Simplesmente chegando para você falando assim, eu sei que a vida é difícil, a minha também é, mas vamos pôr para cima. Vamos nessa. Isso é um cara grande, esses caras vêm disfarçados. Eles vêm fora da caixinha, fora dos estereótipos, fora dos padrões. O céu é muito generoso. E esse cara trouxe isso. Na minha época romântica, eu achava que não, é só o cara que desce de branco para falar as coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo que a abundância divina, ela está em todas as partes. E que muitas vezes esses caras, essas mulheres, eles passam por nós e a gente não se toca de quem eles são. Então eu recomendo muito o filme, né, para você se inspirar um pouco com a história do Freddie Mercury. E te dizer isso, cara, que as aparências enganam. As aparências enganam. E a gente tem que ter olhos de ver, escapar dos estereótipos. Porque o missionário, para valer, ele ultrapassa as nossas noções e percepções superficiais, baseadas apenas na aparência. Show must go